Olá, eu sou Renato Soloto do Ecos Urbanos e hoje eu tenho a honra de entrevistar o biólogo e educador ambiental César Pegoraro sobre um assunto muito interessante que é a educação ambiental infantil para pais e educadores. Cezinha, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa e bater esse papo tão legal. Esse assunto, a educação ambiental infantil, ele é um assunto antigo que vem ganhando uma roupagem nova, muito bem estudada, em livros e projetos dos quais eu comentei no meu vídeo passado sobre a criança e a natureza. Se você não conhece o vídeo, é legal você entrar lá no meu canal do YouTube e dar uma olhadinha. Denunciando um pouco a nossa idade, Cezinha, a gente trabalhou entre 2004 e 2008 na Fundação SOS Mata Atlântica, em frentes diferentes. E quando eu cheguei lá na SOS, eu tinha acabado de tomar a minha pílula da Matrix para assuntos ambientais, mudando o meu conceito de vida. E o universo gentilmente me apresentou essa gentil pessoa que, durante aqueles 4 anos de amizade, foi um dos principais responsáveis pela minha reeducação, minha reconexão com o planeta. E é até hoje. Que bom, que prazer. Cezinha, nesses 18 anos de educador ambiental, você já passou em diversas escolas, diversos grupos com crianças e adolescentes. Eu tenho certeza que você tem muitas dicas que vão interessar para quem está nos assistindo. Vamos começar pela escola que não pensa em educação ambiental. Ela não pensa sobre o assunto, nem a escola, nem os pais. Que dicas você daria para essa escola ou para esses pais? Acho que tem algumas coisas que são muito importantes, né? O mundo que a gente tem vivido hoje tem mostrado o quão importante é a gente ter um cidadão, a formação de um cidadão voltado para as questões ecológicas, né? O planeta tá pedindo nossa ajuda para que ele consiga aí manter as suas condições de vida. E eu acho assim que o fato da gente ter na escola a questão ambiental acontecendo de uma forma prática, de uma forma verdadeira, ajuda a formar esse cidadão que entende que ele não mora numa casa de telhado, ele mora numa casa planetária, casa esta que a gente tem cuidado muito pouco, que a gente tem dado muito pouca atenção, sendo que é dela que a gente depende para morar, para viver, para comer. Então acho que tem essa questão, né? Ecologia é uma questão de relação. Então é muito interessante ver como a educação nas últimas décadas perdeu essa grande oportunidade de alfabetizar ecologicamente as pessoas, formando pessoas que sabem respeitar o ambiente que estão, sabem da sua relação de dependência, sabem como se relacionar de uma forma saudável e sustentável com o ambiente em que estão, que é o planeta. Então, vejo que isso, né? A escola tem esse papel, tem essa oportunidade de formar mais e melhores cidadãos atentos a essa questão, participando, se envolvendo com essas questões que são a nossa sobrevivência aqui na Terra. Muito bom. E para aquela escola que tem uma ideia, ela já se tocou, sentimentalmente falando, e ela quer fazer alguma coisa, mas ela enxerga mais problemas, mais dificuldades do que soluções. Que dica você daria? Umas 3 boas dicas para essa escola não se desesperar e seguir em frente. Então, a primeira coisa é que todo espaço, todo ambiente, toda escola, em suma, todo ambiente pode ser ecologizável, né? Ou seja, a gente pode adaptar qualquer espaço para práticas menos impactantes, para práticas mais sustentáveis. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Não se desespere, todo espaço pode ter a sua adaptação, a sua melhoria ecológica. Acho que a segunda grande coisa que eu sempre falo para quem quer saber de alguma dica, alguma coisa, vamos começar pequeno. A gente pode pensar grande, mas a realização é pequena, é passo por passo. Então escolha um item que a gente queira começar a trabalhar, que seja a questão de repente da compostagem de materiais, ou de plantios, ou de redução de consumo de material, de mudança de material, ou de captação de água, de chuva para usos não potáveis. Enfim, escolha um tema e começa a fazer
põe energia para que esse tema aconteça, né? Então, um item de cada vez. Então, isso é muito importante porque, conforme a gente vai ficando seguro, a gente vai entendendo bem como está funcionando aquele processo, aquela relação nova, a gente começa a se abrir automaticamente para outras. E acho que a terceira grande dica é pensar integral. Então, conforme a gente avança na implementação de uma solução, de uma medida, de uma nova prática, é pensar a próxima prática integrada a esta. Porque a gente vai começar a criar um circuito de atividades. Então, não trabalharei de uma forma desconexa entre as atividades, mas vou integrá-las num plano que vai acontecer ao longo do tempo. De forma que a gente vai naturalmente vendo novas possibilidades, novas atividades que a gente pode inserir nesse nosso planejamento pedagógico, nesse nosso novo uso do espaço, né, integrando essas atividades, que elas vão ficando verdadeiras. A gente vai entender que uma atividade tem a ver com a outra. A gente monta um circuito. Isso eu acho que é muito importante para qualquer ambiente. A gente enxergar o ciclo das coisas acontecendo ali, em loco. Isso é pedagogicamente, para a questão ecológica, é perfeito. Legal. E por um acaso, na sua experiência, você conhece quais são as dificuldades que essas escolas encontram? Vamos supor que a escola já decidiu, ela já imaginou a sequência, os primeiros passos. Quais são normalmente as objeções que os educadores encontram pela frente? E o que você diria para derrubar essas objeções? Então, acho que a primeira coisa é a gente tem que estar sensível à questão, né? Porque o que eu percebo muito na vida das escolas é que parece que essas práticas ecológicas só tem que acontecer quando tem aluno e só tem que acontecer de uma forma mecânica, né? O coordenador da escola inventou da gente fazer isso. Então, a primeira coisa, a gente tem que mexer com a sensibilidade das pessoas, que não é uma questão mecânica, é uma relação que a gente está estabelecendo. É como você escolher ter um bicho de estimação na sua casa. É uma relação que você vai desenvolver, é um afeto que você vai ter, uma compreensão daquele bicho de estimação que você vai criar. Então, é muito importante que essas práticas também venham nesse sentido, de que elas sejam... primeiro a gente trabalha com a sensibilidade das pessoas, né? De mostrar por que é importante fazer. A partir do momento que as pessoas entendem e se relacionam com essa atividade, é uma atividade que vai acontecer, primeiro, de uma forma verdadeira, segundo, de uma forma contínua. Porque não adianta nada eu, por exemplo, pensar em pôr um minhocário na escola, porque é moda, todo mundo tem, é bonitinho, tem um minhocário, põe um minhocário lá e as pessoas têm nojo da minhoca. Eu não gosto da minhoca, eu vou fazer o quê? Né? Então, vai ser uma experiência ruim para quem está presenciando aquela experiência que não está dando certo, vai ser pior ainda para as minhocas que vão morrer de fome. Então, quer dizer, é ruim para todo mundo. A partir do momento que você trabalha a importância da minhoca, os benefícios que a minhoca tem, a importância que a gente tem de compostar os resíduos, porque a gente gera uma quantidade de resíduos enorme. Então, assim, os resíduos orgânicos, a partir do momento que são compostados, o que eles geram de benefício, como é que ganhos a gente tem para a natureza local com essa compostagem, pedagogicamente, como é que as minhocas vão nos ensinar coisas. Você vê que o nojo da minhoca fica muito pequeno perto de outras coisas que você trabalhou. E assim, se mesmo assim eu continuo tendo alguma dificuldade na relação com a minhoca, tem 1000 maneiras de manejar o minhocário nos quais você não colocará a mão na minhoca, você não precisa encostar na minhoca. Então tá tudo bem, é uma composteira que funciona, traz um monte de benefícios, que traz um monte de ensinamentos, um monte de aprendizados para o coletivo, mas você não precisa tocar na minhoca. Então, beleza, aí a coisa vai, aí a coisa anda. Então, fico sempre pensando muito nisso, né, de como é que a gente cria esses caminhos para que a coisa primeiro aconteça na minha sensibilidade, e depois ela vai acontecer na prática. E aí é legal porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo é muito importante e pode me trazer um monte de ganhos pedagógicos, um monte de ganhos de formação. Então o nojo, o medo, às vezes as pessoas têm muito medo de plantar, né? E uma outra coisa que eu ouço muito assim é aquela coisa de que eu não quero plantar porque eu não tenho mão para planta, que também é uma grande mentira, né? As pessoas botam esse tabu aí, botam essa justificativa e por conta disso não se permitem aprender com as plantas. Então assim, todo mundo tem mão para planta, todo mundo tem mão para terra.
né? Então, quer dizer, quando a gente mexe com a sensibilidade das pessoas, da importância que as plantas têm no nosso meio, na nossa vida, fica tranquilo da pessoa, inclusive, entrar para trabalhar com a planta com uma mão mais confiante, porque a planta entende também como se a gente está legal, se a gente não está, né? De repente, não é que eu matei a planta se suicidou porque ela estava com medo de você, né? Porque você estava com medo dela. Então, quer dizer, uma relação de medo não frutifica. Então, a primeira coisa é trabalhar a sensibilidade das pessoas, daquilo que a gente está fazendo ter um papel importante na nossa vida, na qualidade de vida do coletivo, na qualidade de vida do planeta, e é uma relação de aprendizado, né? Então, essa sensibilidade é fundamental. E para aquela escola, vamos falar agora com aquela escola que já decidiu, tá cheio de energia, resolveu fazer, só para ela não gastar energia, vamos dizer assim, à toa, você teria 4 dicas de ouro para esse educador, para ele não errar, vamos dizer assim, para ele ir mais assertivo? Tem quatro. Então, assim, acho que a primeira coisa, a gente até deu uma comentada antes, acho que a primeira coisa é montar uma linha de raciocínio sobre as possibilidades que a gente tem e técnicas que são possíveis, né, dimensionadas ao ambiente que a gente está. Então, assim, começar pequeno e passo a passo. Acho que isso é sempre muito importante, né, porque a gente, de repente, caiu na real que tem um monte de coisas para fazer, quer fazer todas ao mesmo tempo e a gente não consegue dar atenção ou entender o processo que cada nova prática exige da gente, né? Enquanto aprendizado, enquanto dedicação, até que essas práticas estejam funcionando bem. Então acho que é isso. Primeira coisa é começar pequeno, mas um olhar grande, né? Estou começando com um minhocário, mas do minhocário a gente vai fazer uma horta, da horta a gente vai fazer uma oficina de culinária, das oficinas de culinária a gente vai fazer uma composteira, então a gente vai integrando coisas mais para frente, né? A segunda coisa já é essa, né? De integrar as atividades e integrar a comunidade que está participando. Então não adianta eu, enquanto o professor que estou interessado, ou eu, enquanto coordenador, achar que a coisa tem que acontecer, sem que a equipe escolar como um todo esteja entendendo e participando. Então, assim, desde as crianças entenderem por que está sendo feito aquele plantio naquele lugar, ou desde os funcionários da escola entenderem por que tem agora aquela caixa com minhocas, ou por que tem aquela estrutura lá no fundo, que todo o resto vegetal da escola vai para lá, ou então, assim, que as pessoas entendam e convivam com essas estruturas novas que estão aparecendo na escola. Isso é muito importante. Outra coisa fundamental, tudo que a gente faz de atividade na escola, a gente mandar para as famílias, a gente dialogar com as famílias, seja por meio de bilhetes, seja na reunião dos pais, contar sobre essas atividades que estão indo. Porque o que a gente quer não é só viver as práticas ecológicas na escola. A gente quer que práticas ecológicas formem um cidadão. Então, se a criança está na escola, ele não é esse cidadão ecológico apenas na escola. A gente quer que essa criança saia da escola com esse conhecimento e, acima de tudo, pratique isso fora da escola, né? Então, como é que ela leva esse conhecimento, essa oportunidade que ela está tendo para fora da escola e também traga, se ela já tem na casa dela, ou se ela tem curiosidades, dicas, viu alguma coisa que está correlacionada com o que está sendo feito na escola, que ela também traga para a escola. Então, esse diálogo é muito importante, né, entre esses universos. Também uma dica interessante e uma força para a galera é que para fazer nada de ecológico, nada de ecologização da escola precisa ser exatamente feito por um biólogo, por um ecólogo, por um permacultor. Eu acho que, assim, a gente, a partir do momento que a gente entende que é importante fazer alguma transformação e a gente começa a dar uma estudada, né, como, por exemplo, os vídeos que você tem produzido têm mostrado vários caminhos simples para a galera, acho que é por aí, meu. Deixa a sensibilidade te guiar, né? Nesse mundo a gente não precisa ser técnico para fazer as coisas. Acho que assim, baixa um pouco essa ansiedade de que eu tenho medo de errar, eu vou errar. Baixa a ansiedade e aprende com a natureza. Deixa a natureza ser sua guia, né? Então, a partir do momento que você se propõe a fazer um experimento como esse, eu acho assim que fique muito atento. Todos os sinais que o teu experimento te der, se você vai fazer uma captação de água, está descendo muita folha, a água não está ficando exatamente cristalina, deu algum cheiro na água, opa, isso é um sinal para a gente melhorar o nosso sistema. Está fazendo uma composteira com os restos orgânicos,
no quintal, apareceu mosquinha de fruta voando ali, opa, isso é um sinal. Tô usando um minhocário, deu algum mau cheiro no minhocário, opa, isso é um sinal. Então a gente para e vamos tentar entender o que está acontecendo. Então não é exatamente a mão do especialista ou a mão de um profissional na área que vai fazer a experiência ser melhor ou melhor sucedida ou não. Eu acho que assim, a sensibilidade das pessoas é muito forte, é muito guia, né? E se abra para aprender com tudo isso. Então assim, não é exatamente ser a técnica pela técnica. É deixar a natureza te guiar, é deixar a sua sensibilidade aflorar, né? E deixar a nossa relação natural apontar, né? Porque se a gente for pensar enquanto ser humano, que a gente está aí há 200 mil anos no planeta, interagindo e sobrevivendo com essa natureza, a gente entende a natureza aqui. A gente é a natureza. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, eu falo assim, baixa energia, né? Na escala evolutiva ou na escala criacionista, o ser humano é o último que apareceu na lista das espécies. Então, assim, a nossa espécie é a mais imatura, é a mais nova do planeta, é a que está aqui para aprender com quem está há mais tempo que a gente aqui. São todos os outros seres vivos, todos os outros processos ecológicos. Então, vamos se abrir para esse aprendizado. É muito legal para a gente se reconectar, né, para fazer se religarem com a nossa essência, que é a natureza. Então, é, eu acho que essa dica é sempre muito legal, né? Até porque as pessoas têm medo de errar. E acho que a natureza só é o que é, a gente só é o que é, porque a gente só errou. Mas a gente parou para aprender com os nossos erros, a gente foi corrigindo ao longo da nossa existência com os nossos erros. Então, esteja aberto a errar. Né? Acontece de uma plantinha morrer? Acontece. Acontece do minhocário fermentar? Acontece. Acontece. Mas vamos fazer disso um aprendizado, não uma frustração. E um aprendizado do grupo, né? Por isso que é legal aquela dica que eu dei de que tem que ser real para todo mundo. Todas as crianças participam, todos os professores sabem, todos os funcionários da escola estão atentos àquela experiência que está acontecendo, porque todo mundo aprende com esses processos. Legal. Essa dica, eu lembro que foi uma coisa que você me falou já há um tempo atrás e cai uma ficha, né? De que o homem está aqui na Terra há muito tempo e que quando a gente vai falar para um grupo, dificilmente a gente vai ensinar alguma coisa. Né? A gente vai relembrar o DNA do ser humano, né, que há muito tempo vivia nas cavernas e já tinha uma relação. O ser humano tem uma relação muito melhor com a natureza do que a gente pratica na cidade, né? Mas não é bem ensinar, é só religar isso. É só deixar aflorar, né? Tá na gente. Tá na gente.